de que eu pertencia ao Senhor, eu fui me achegando novamente a Ele, novamente a Ele. Ele sempre de braços abertos. E eu me acheguei a Ele, e foi me achegar a Ele que as lágrimas voltaram. E o Senhor devolveu as lágrimas para mim. Como é bom! Como é bom essa certeza, essa garantia de que nós temos, que pertencemos a Ele, e que Ele está sempre ali, e nós não precisamos nos preocupar com isso, porque Ele está sempre ali. E o amor dele lança fora todo medo, todo medo, e devolve nossas lágrimas de amor. Amados, é tão maravilhoso isso, tão maravilhoso. Aleluia. Nós pertencemos a Ti, Jesus. Tudo que Sim. eu sou, o que eu quero ser, tudo, o que eu planejo ser, tudo pertence a Ti. Não, nós não pegamos mais nada para nós. Deus. Não, nós não negamos mais o Teu direito. Tudo que eu sou, o Tu que eu tens quero direito ser, a nós. o que eu planejo ser. Tu nos comprou com o Teu sangue, Jesus. A Ti, e nós pertencemos ao Senhor. Isso nos enche de esperança, nos enche de paz, nos enche de alegria, nos enche de garantia de que nós somos mais do que vencedores no Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por nos devolver as lágrimas, por encher o nosso coração de amor pelo Senhor, por lançar fora todo medo. Obrigado, Jesus. Meu coração, obrigado pela Tua presença nesse lugar. Obrigado pela Tua presença na casa de cada irmão, que está conectado conosco hoje, de cada irmão que está participando desse culto ao Senhor, de cada irmão que na sua casa está com sua família reunida em torno do Senhor, e estão lá cultuando ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Visita de forma especial cada lar, cada família, cada casa, cada coração. Derrama a Tua presença naquele lugar, manifesta a Tua presença naquele lugar. É isso que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Teu nome. Aleluia. Amados, agora eu quero te dar a oportunidade aí na tua casa de você dizimar e ofertar, que é um direito teu que Jesus comprou na cruz para você. Você não é avulso, não. Você não é um sem casa, não. Você tem casa. E a tua casa, ela é eterna. E você tem um lugar aqui também para você poder dizimar e ofertar, poder cumprir com o teu direito. Não é com a tua obrigação, não. É com o teu direito de ofertar ou dizimar na casa do Pai, na casa do teu Pai. E o irmão Rogério vai colocar aí na tela, na tua tela, no teu vídeo aí, vai colocar um QR Code, e você vai poder fazer isso agora ou depois, mas você tem essa oportunidade. Não é porque não estamos nos reunindo presencialmente que vai ser tirado de você esse direito. Você tem esse direito. Amém? Então, se você quiser, pode fazê-lo agora. E eu quero chamar, hoje nós temos uma visita aqui em Passo Fundo, no Mevan Passo Fundo, de um grande amigo meu,
amigo de longa data, já passamos por alguma junto. E eu estava aqui louvando a Deus e estava lembrando de algumas passagens que nós passamos juntos. E quando o Senhor me lembrou do tempo que Ele me devolveu as lágrimas, é porque eu estava pensando nesse meu irmão, nesse meu amigo. Agora, né? Que ontem nós tivemos uma reunião e naquela reunião ele veio as lágrimas e nós, né, tivemos um tempo, não nos abraçamos porque não pode se abraçar agora, né? Mas choramos junto, oramos junto, lá com o pastor Célio. E eu quero chamar aqui o pastor Niltinho, pastor Nilton, né? Pastor Nilton, para mim Niltinho. Pastor Niltinho, que é passofundense e está morando em Portugal já há 3 anos, servindo o Senhor lá em Portugal. E é uma bênção, ele, a família dele, a Liz e o Bruninho. E tu tens aí o microfone do Mevan, plataforma Mevan, para estar trazendo uma palavra para nós. Em nome de Jesus. Quebramos o protocolo, né? O abraço. A paz do Senhor, Igreja Mevan, que nos assiste aí na sua casa. Obrigado, irmão Henrique, pelo louvor. Que Deus continue te usando, te abençoando. Para mim é uma alegria indescritível. É um privilégio muito grande estar em Passo Fundo, a minha terra natal, a cidade que eu amo. Ver os meus amigos, ver a minha família, mas vir aqui e poder compartilhar a palavra do Senhor é algo que não tem como descrever, né? Que não tem como dizer com palavras. É um sentimento muito grande, muito forte. Eu queria agradecer ao Rogério, queria agradecer ao pastor Célio, mas acima deles eu quero louvar ao Senhor, louvar a Deus, porque eu sei da onde eu vim e hoje eu posso dizer que sei para onde eu vou, para a glória do Senhor. E louvado seja Deus pela vida do irmão Rogério, o meu mentor muitas vezes, o meu pastor muitas vezes, e ele nem pastor era ainda, né? Mas Deus sabe todas as coisas. E para aqueles que estão em Portugal aí nos assistindo, a irmã Sônia, a irmã Soraya, o pastor Hélio, o meu abraço e a minha saudade aqui já. Esse é o Rogério de quem eu falo para vocês. Glória a Deus. Amados, sem mais delongas, então eu sou o pastor Niltinho, eu sou passofundense, eu fui em missões para Portugal, uma história muito comprida, muito louca, muito diferente, mas para a glória do Senhor nós estamos lá há 2 anos e meio, quase 3 anos, servindo a Ele com integridade, servindo a Deus de todo o nosso coração, eu com a minha família, minha esposa a Liz e o meu filho Bruno, nos dedicamos à obra do Pai. Lá eu sou pastor auxiliar, sou pastor de louvor, a igreja Missão Lusitana, sob o comando do pastor Rafael, pastor Ivaldo, pastor Hélio, Heraclides, pastor Marcelo, e estamos servindo a Deus lá, louvando o Senhor, pregando a palavra onde Ele nos manda, e graças a Deus hoje estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho, né? Ainda que nessa condição de online, ainda que nessa condição virtual, mas nunca deixando de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E é importante que você na sua casa dedique-se ao ensino da palavra, dedique-se a estudar a palavra do Senhor, e que momentos como esse, independente de quem está aqui, que você mesmo leve a sério, que você mesmo sente na sua sala, no seu escritório, no seu quarto, e que você possa de fato se comprometer em estar conectado
não somente com a igreja, aqui a igreja Mevan, mas com a palavra que o Senhor tem para trazer para o seu coração. Porque às vezes na nossa casa temos tantas distrações que acabamos, enquanto está o culto, sai, enquanto está a palavra, faz isso, faz aquilo. Mas se estivéssemos aqui no templo, certamente estaríamos conectados com a palavra, né? Então que hoje você possa estar nesse mesmo espírito, como se o templo estivesse aí na sua casa e segundo a palavra ele está. Então que você tome posse disso, porque a igreja é você com a sua família hoje. Então aproveita esse tempo, aproveita esse recurso tão valioso que essa igreja tem, e poucas têm, não são todas as igrejas que têm à disposição um trabalho online como tem a igreja Mevan. Então aproveita isso, meu irmão, porque isso é bênção e isso é glória para Deus, amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15 e no versículo 11. Acho que o irmão coloca na tela lá para você, né, mano? Irmão Rogério, não passa? Amém. Mas passa aí na sua Bíblia aí. Você pode abrir aí, Rogério, abre aí o livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. E a palavra do Senhor, um trecho muito conhecido, irmão. Você pode ler comigo agora, que diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os haveres, e passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ali, o filho moço desejava fartar-se do alimento que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Vou me levantar e vou ter com meu pai, e vou lhe dizer: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se o filho moço, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Traz também e mata o novilho cevado, e vamos comer e festejar, porque este meu filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E então o filho mais velho, que estava no campo, quando voltava, chegando perto de casa, ouviu música e dança. E então chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E este informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou ele com saúde. E então o mais velho se indignou e não queria entrar. Mas saindo o pai, porém, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, pai, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, esse aí que desperdiçou os teus bens com meretrizes, e tu manda matar para ele o novilho cevado. E então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós festejássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Vamos orar comigo? Pai, em nome de Jesus, nós levantamos aqui, Senhor, a nossa voz em oração a Ti.
E eu quero, Senhor, pedir, Deus, pela Tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Que o Senhor nos abra, Senhor, a mente, que o Senhor nos abra os ouvidos, para que nós possamos ouvir essa Tua palavra, Senhor. Possamos, Deus, ser edificados por ela, Pai. E que na sua vivacidez, ó Deus, essa palavra possa, Senhor, trazer algo para o nosso coração. Senhor, que aqueles que nos escutam em casa, ó Deus, possam, Senhor, ser edificados por essa palavra. Palavra viva e eficaz, Senhor, que vem direto, Senhor, da fonte, que és Tu, ó Deus. E que o Senhor possa, através dela, Senhor, completar, Senhor, e dar continuidade à Tua obra, Senhor, segundo a Tua vontade ao coração de cada um. Deus, que não seja, Senhor, nada, Senhor, que eu fale, seja, Senhor, palavras minhas, mas que seja, Deus, o Teu Espírito a falar através da minha boca, ó Pai. E que, Senhor, pela Tua graça, Senhor, junto com os meus irmãos, nós possamos todos, Senhor, ser edificados para a glória do Teu nome. Que não sejamos apenas ouvintes passivos, ó Deus, mas que sejamos, Senhor, verdadeiros praticantes da Tua palavra, Deus. E que possamos, Senhor, sair daqui vivendo isso que vamos aprender segundo aquilo que Tu tem para nós. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, esse ministério e abençoa cada um que nos ouve, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, irmão. Que história bonita essa, não é? Eu confesso para você que é uma das parábolas que eu mais amo de Jesus. Primeiro porque fala do Pai, depois porque fala do Filho. E eu sou pai e sou filho. E então eu fico muito entusiasmado com essa palavra, mexe demais com o meu coração, porque eu fico pensando no meu filho. E eu queria trazer essa reflexão para você. Você que é pai, você que é mãe, imagina se hoje, nesse momento, o seu filho chegasse para você e dissesse assim: pai, eu não aguento mais, eu estou de saco cheio. Pai, eu estou cansado, o Senhor só pega no meu pé, o Senhor me dá trabalho demais, parece que o Senhor não me ama, a mãe só me enche o saco, a mãe só me manda lavar louça, a mãe só me manda fazer coisas, eu não aguento mais, pai, eu estou de saco cheio, eu não quero mais saber de vocês. Faz o seguinte, ó, vende aí todas as coisas e dá a minha parte da herança, porque olha, eu não estou mais nem aí para ti, eu quero ir embora dessa casa, eu não aguento mais. Eu falei, acho umas 10 vezes a palavra não aguento mais. Eu imagino, amados, esse filho chegando para o pai dizendo isso. E eu imagino o pai que sempre esteve ali para o filho, que sempre estava com ele. Esse pai, ele abre o seu coração rasgado, o seu coração despedaçado, e ele diz: está bem, filho, você tem certeza que é isso que você quer? Assim eu vou fazer. E esse pai vendeu tudo que tinha. A palavra diz que ele entregou na mão do filho a parte que cabia para ele da herança. Mais alguns dias em casa, organizando uma coisa ou outra, esse filho arruma a sua mochila e bota nas costas. E de novo eu peço para você, irmão, que você imagine o seu filho fazendo isso. E esse filho pega, sem olhar para trás, sem nem dar um tchau para o pai, ele pega e vai embora. Ele vai embora, ele diz tchau e ele sai. A Bíblia não diz, irmão, quanto tempo passou. Se passou um mês, se passou 6 meses, se passou 1 ano, se passou 10 anos. A gente não sabe. A palavra aqui, a parábola, não dá uma ênfase no tempo em que o filho ficou fora. Mas ela diz que o filho ficou fora, ela diz que ele foi embora. E nesse tempo, esse filho e esse pai, cada um de um lado, eu creio que ambos sofreram. A parábola conta e enfatiza a história do filho. Fala que o filho foi e o filho gastou da forma errada, que o filho botou fora todo o dinheiro do pai. E é verdade, ele gastou com meretriz, gastou com festa, gastou com bebida, com mulheres, com os prazeres que o mundo pode dar, digamos assim. Entretanto, chegou um tempo que veio uma grande fome, veio uma grande perda. Talvez o coronavírus chegou lá naquele lugar e fechou tudo.
E acabou tudo, e ele se viu sem dinheiro, sem recurso. Ele se viu desesperado, sem o seu alimento, passando fome, passando necessidade. Agora volta lá para o pai, lá para você, para mim. Eu imagino esse pai passando esse tempo todo, todos os dias, debruçado na janela, olhando a estrada ao longe, na expectativa de ver o filho voltando. E passa um dia, e passa 2, e passa talvez 1 ano, e passa talvez 2. Como eu falei antes, a gente não sabe. Mas eu imagino esse pai na janela todos os dias. Ao menos é o que eu faria, irmão. E eu me emociono mesmo quando eu prego sobre essa mensagem, quando eu leio essa parábola. E o filho não vinha. E eu imagino um pai, mediante o que a gente pode tirar da palavra, um pai que de certa forma era temente a Deus, pois ele era fiel com seus empregados. O próprio filho pródigo diz isso. O filho mais velho também confirma isso, que ele era um pai justo, ele era um pai querido. E esse pai talvez orava todos os dias pedindo ao Senhor para que Deus pudesse trazer de volta o seu filho. Talvez a mãe fechada no quarto aos prantos, dias e dias, esperando que fosse apenas uma brincadeira. E de repente todos da família, todos da casa, se dão conta que aquilo não foi uma brincadeira, que aquilo foi sério. E o pai e a mãe se veem com um filho morto, um filho perdido, e o filho mais novo se vê num desespero, longe de casa, longe da sua família. E aí ele começa a fazer uma análise mental. Ele começa a lembrar de como era o tempo na casa do seu pai. Ele começa a lembrar de como eram as coisas lá. Ele começa a pensar e dizer: o meu pai tinha muitos trabalhadores. E o pai tratava tão bem os funcionários queriam muito bem o pai. Olha, não passam fome, tem comida direitinho, tem uma vida digna. E eu estou aqui. E eu não posso comer nem essa comida do porco que está aqui, porque se eu comer essa comida aqui, eu sou ladrão, porque a comida não é minha, é do dono do porco. Nem isso eu posso comer. Não posso pegar. Eu vou passar fome, eu vou morrer aqui. Eu vou definhar nesse lugar. Você já imaginou, meu irmão? Você já pensou nisso? Agora eu quero que você traga a memória, e talvez você aí na sua casa vai rir disso que eu vou falar, mas eu quero que você traga a memória, sabe aquelas pessoas, talvez aqui em Passo Fundo já não tenha mais nenhuma assim, Rogério, mas sabe aquelas pessoas que só lembram de você quando estão lá no fundo do poço, e aí de repente toca lá o seu WhatsApp, é aquele abençoado pedindo socorro. Assim fez o filho pródigo. Esse filho, ele passou talvez dias olhando para algum espelho, ensaiando o que ele ia dizer para o pai dele quando ele chegasse lá. Não, para aí, pai, olha, eu errei, pai, eu fiz, pai, eu pisei na bola. Pai, pisei na bola não dá, pai, eu fiz tudo errado, pai, eu estou arrependido. Não, mas isso aí não vai dar. O que eu podia dizer para o meu pai? Pai, eu pequei contra ti. Pai, eu pequei contra os céus. Eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus. Eu não sou mais digno, pai, de ser chamado de teu filho, de filho. Eu nem quero mais ser filho, pai. Mas por misericórdia, deixa eu ser mais um dos teus empregados aqui. Talvez eu possa ajudar lá na horta. Sabe aquela horta que eu não queria trabalhar antes? Sabe aquele celeiro que eu não queria dar uma varridinha?
Sabe a louça que eu não queria lavar antes, pai, que eu me incomodava? Deixa pelo menos eu lavar a louça para a mãe. Aliás, eu nem quero mais ser filho, nem vou mais chamar de mãe. Eu quero só uma oportunidade, porque eu tô passando fome, eu estou passando necessidade. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me ajuda. Me ajuda. E eu imagino esse filho com o discurso pronto, buscando a coragem de voltar para casa, buscando a coragem de rever os seus pais, o seu irmão, de rever os empregados e dizer: olha, vocês tinham razão. Sabe, engolir o orgulho. Sabe, a pessoa te liga e diz: mano, eu estou desesperado, eu só posso contar contigo. A maioria das pessoas diz assim: esse cara só me procura quando está mal. Mas você sabia que isso é uma bênção? Porque se quando ele está no fundo do poço ele lembra de procurar você, é porque para ele, na cabeça dele, mediante o pensamento que ele tem, você é a luz que vai levar, iluminar a treva que ele está vivendo. Você já parou para pensar nisso? Você é o socorro bem presente. O nosso socorro bem presente é Jesus. Mas para aquele abençoado que ainda não entendeu a mensagem da cruz, o único evangelho talvez que ele leia seja a sua vida. Então quando ele estiver no fundo do poço, é para você que ele vai ligar, é para você que ele vai mandar a mensagem. E esse filho lembrou do pai. Esse filho lembrou do pai. E ele volta para casa. E chegando em casa, nem bem chegando em casa, na verdade, vocês lembram? O pai estava lá, na janela. Oh, glória! E o pai, quando vê aquele filho, irmão, o filho dele que estava morto, que saiu de casa e não tinha como saber notícia, e não tinha como ver no jornal, porque não existia um jornal, não tinha um sinal de fumaça dele. Aquele pai que passou tantas noites sem dormir, tantos dias desperdiçados na janela, na esperança de ver o seu filho chegar, finalmente vê o filho chegando. E ele olha pela janela, e eu imagino que ele olha de novo, ele olha umas 3 ou 4 vezes, e ele diz: é o meu filho. E ele sai correndo. Ele sai correndo. Se ele estava tomando mate, ele joga a cuia no chão. Se ele estava assando uma carninha, ele queimou a costela na churrasqueira. Ele sai correndo. Ele sai correndo e ele vai abraçar o seu filho. E agora eu quero que você monte na sua mente, irmão, aquela cena de televisão do pai correndo de um lado, o filho correndo do outro lado, e aqueles dois vindo, e os braços abertos, e de repente, aquele abraço. E eu não quero exagerar dizendo para vocês que talvez foram um abraço de 20 minutos, talvez 1 hora abraçando. Cara, se fosse o meu filho, eu acho que eu ia abraçar. Eu não largava mais ele. Não largava mais ele. E esse pai fez isso. E esse pai chamou o filho. E então o filho pega. Ele não tinha um rascunho para falar o discurso que ele preparou. Mas ele começa e ele diz: pai, eu pequei contra ti. Eu pequei contra os céus. Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E aí, meu irmão, acontece algo maravilhoso. Porque o pai nem dá ouvido para aquilo que o filho está falando. O pai nem dá bola para aquilo que o filho está dizendo. O pai está abraçado, ele está agarrado no filho. A única coisa que ele consegue ainda fazer é olhar e chamar um empregado e dizer: vem cá, traz o anel, que estava separadinho. O empregado sabia onde estava, porque estava lá guardadinho. A esperança que o pai tinha, que o filho ia voltar, não tinha morrido. O anel estava lá. Traz a sandália que está junto do anel.
E já fala para o Joãozinho, para ele descer lá no celeiro e matar aquele boizinho cevadinho, novilho, aquele gordinho que está lá, o especial, maturadinho. E hoje nós vamos comer picanha, vamos festejar. Sabe por quê? Porque o meu filho está vivo, olha aqui para ele. E esse pai festeja a chegada do filho. Amém? Glória a Deus. Dá um glória a Deus na sua casa, irmão. É tão ruim a gente pregar com a igreja vazia, né, Rogério? É triste, vamos dizer assim, apesar de... É sempre bom, né, ministrar a palavra do Senhor, compartilhar aquilo que Deus tem para nós. Mas é tão gostoso ouvir o coro da igreja louvando o Senhor, o coro da igreja dando glória a Deus, o aleluia, não é? Então essa é mais ou menos a história, segundo a minha visão da parábola, segundo aquilo que eu captei dessa mensagem. E aí vem o que eu quero trazer para a igreja hoje, aquilo que o Senhor tocou no meu coração para trazer para vocês nessa noite. Chamados para amar. Nós somos chamados para amar. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala assim: sejam meus imitadores, capítulo 11, como eu imito a Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Jesus Cristo. Mas se eu tenho que imitar Jesus, se eu tenho que fazer aquilo conforme Paulo me ensinou a fazer, o que Jesus me ensina nesse trecho, nessa pequena parábola? Ele me ensina a amar. O que Jesus quer que eu e você faça? Ele quer que nós amemos. Um pouquinho antes, no livro de Lucas, no capítulo 10, também lá em Marcos, Jesus está caminhando e ele encontra um escriba, um advogado, um cara, um mestre da lei, um homem dotado de uma sabedoria. E esse escriba pergunta para Jesus se Jesus sabia dizer quais eram os maiores, os principais mandamentos. E Jesus responde para ele: o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Muito fácil. Sem contar que era Jesus que estava ali, né? E o segundo é amar o próximo como a mim mesmo, ou como a ti mesmo, não é? Esses são os dois principais mandamentos. Então repara, o pai amou o filho, na parábola do filho pródigo, não amou? Aqui Jesus fala para esse escriba que o amor é o principal mandamento, o amor ao Senhor. O segundo principal mandamento é o amor também, o amor ao próximo, e o amor a mim mesmo, não é? Lá, depois desse trecho no livro de Lucas, ele fala sobre o bom samaritano, ele explica quem é que ama mais, quem é que ama menos, não é verdade? Mais à frente, um pouquinho antes dessa parábola do filho pródigo, 2 parábolas antes, também tem a parábola da ovelha perdida, que o irmão Henrique cantou aqui, o ousado amor de Deus, onde uma ovelha das 100 se perde, só uma. Mas o bom pastor, ele larga todas as 99, ele abandonou? Não, ele não abandonou, as 99 estão seguras, irmão. Elas estão lá no pasto, descansando, sabe? Salmo 23, lá no pasto verdejante, elas estão lá, mas uma saiu. E esse homem, esse bom pastor, ele larga todas as 99, ele deixa lá, elas estão bem, e ele vai a buscar aquela que está perdida. Por quê? Porque ele ama as ovelhas, e ele não quer que nenhuma se perca. Não é isso que a palavra diz? Que para ele importa que nenhuma se perca.
É o que Jesus fala para nós. Então, eu quero elencar algumas coisas aqui que fala sobre o amor do pai. E aí eu falo, né? A mensagem fala do amor do pai, mas eu quero trazer você sendo imitador do pai. Então você tem que se portar como o pai. E você e eu no papel de pai, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a ovelha que se perdeu, o filho pródigo, aquele que saiu de casa, aquele que te ofendeu, aquele que foi mal criado, o mimado, ele precisa ser amado. E o pai ama o filho. O pai corre para o filho e abraça ele. Essa é a primeira coisa que o Senhor fala comigo. E aí você pode dizer assim, mas como assim, pastor Nilton? Só isso eu já falou. É verdade, eu já falei. Agora, você talvez não parou para pensar que esse filho veio lá do meio dos porcos. Esse filho chegou em casa sujo, imundo. Imagina o cheiro desse bicho velho. Imagina o perfume de porco, para não falar aqui o estrume do porco que ele estava cheirando. Imagina o suor da caminhada da onde ele estava até chegar em casa. Toda a sujeira que ele trouxe com ele, irmão. Agora eu quero perguntar para você, que você já sabe que esse filho não chegou de banho tomado em casa. O pai hesitou em dar o abraço no filho? O pai, ele correu e abraçou o filho. Que atitude você tomaria? Eu quero que você pense como igreja. Você conhece aquele irmão, aquela irmã que hoje já não está mais aqui, congregando aqui nesse templo, que já não vem aqui levantar a mão e dizer glória a Deus, que já não está aqui dizendo aleluia, e que certamente essa hora na casa dela ela não está vendo essa mensagem, ou ele não está vendo essa mensagem. Você conhece esse irmão. Agora, vai chegar o dia, amado, assim como essa parábola está aqui, que esse irmão vai cair em si. Vai chegar o dia que esse irmão vai voltar para cá. Vê lá o verso 17 que a gente leu, capítulo 15, Lucas, verso 17. Então, caindo em si, vai chegar o dia que esse irmão vai cair em si. E talvez ele até prepare um discurso para dizer aqui para você: irmãos, me perdoem porque eu achei que podia caminhar sozinho e eu estava errado. Me perdoem porque eu fui para o mundo, me perdoem porque isso ou porque aquilo. E aí, amado, você vai ter a oportunidade de fazer como esse pai fez. O pai ama o filho incondicionalmente. E foi isso que o Senhor falou no meu coração, uma das coisas. A segunda coisa, não deixa de refletir nisso. O que você faria? Você abraçaria também? A segunda coisa, e aí vem a parte prática disso que nós falamos aqui, é que o pai trata o filho como tal. O pai trata o filho como filho. Ele é filho, ele não é empregado. E eu acho lindo como o Jesus aborda isso. Eu acho assim maravilhoso. Porque quando o filho começa a falar, aqui na parábola, o filho fala todinho aquele texto, aquele ensaio que ele preparou. Mas eu creio que o pai nem deixou ele terminar de falar. Eu ouso dizer que o filho começou: pai, me perdoa, pai, eu não sou digno de ser chamado. E o pai deve ter dito: ó, chega.
E eu imagino o pai olhando para trás e chamou os empregados e mandou vir o anel, e mandou botar a sandália, e mandou matar o boi. Vamos fazer festa. Ou seja, o pai tratou o filho como filho. O pai não tratou o filho como empregado, o pai não tratou o filho como um qualquer, o pai não tratou o filho como morto. Não, o pai festejou porque o filho estava morto, não está mais. O filho estava perdido, não está mais. Não é verdade? E o pai trata o filho como filho. O pai não dá bola porque ele disse. O pai manda chamar os empregados. E aí de novo eu peço para você lembrar daquele irmão que vai chegar aqui na igreja quando terminar o coronavírus aí, Rogério. Que voltar ao culto presencial. Aqueles irmãos que não vinham mais, eles vão estar aqui louvando o Senhor. Você crê nisso? Eu creio nisso. E você vai tratar ele como filho? Ou você vai rejeitar ele? Será que ele vai ficar sentado numa dessas cadeiras lá do fundo sozinho? Ou será que ele vai ser abraçado? E será que alguém vai dizer glória a Deus, Mariazinha, porque você voltou? Você está viva. Será que vai ter festa? A terceira coisa que o Senhor fala comigo é isso. O pai, ele festeja a volta do filho. Ele regozija na presença do filho dele. Ele não pensa duas vezes. Ele vê toda essa situação, a alegria dele é tanta, ele diz, eu não posso simplesmente receber, eu tenho que fazer uma festa, eu tenho que chamar os vizinhos, eu tenho que chamar a cidade inteira, todos têm que ver que o meu filho, que estava perdido, voltou, ele ressuscitou, estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi achado. Não é algo que eu possa guardar para mim, essa alegria é tão grande que todos precisam saber. E esse pai novamente abraça o filho, e eles festejam, e o filho já de anel no dedo, o filho já de sandália, já com autoridade de filho. Talvez um bocado perdido, porque certamente ele não estava esperando essa posição do pai. Mas o pai, o nosso Senhor Jesus, é isso que ele faz. Ontem eu estava assistindo com a minha família o filme A Cabana. De novo, né? Sei lá quantas vezes eu vi o filme, ontem foi mais uma delas. E eu chorei muito, toda vez que eu vejo eu choro muito, eu sou muito chorão, gente. O Rogério sabe, acho que, bom, as lágrimas voltaram para ele. E eu também teve um tempo que fiquei sem lágrimas. Eu perdi a minha mãe com 15 anos, não tinha entendimento do Evangelho. Então foi muito duro. E eu acho que o Senhor devolveu as lágrimas, mas ele esqueceu de desligar lá o botão da devolução, porque qualquer coisa hoje eu choro mesmo, glória ao Senhor. Pastor Célio ontem quase teve que pegar um pano lá na casa dele, né, pastor? Para secar as lágrimas do chorão aqui. Alegria, irmão, lágrimas de alegria, festa, júbilo, o filho voltou, o pai abraça, o pai recebe. Amado, nós vivemos tempo de separação. Nós vivemos um tempo de espaço, de afastamento. Talvez isso para algumas pessoas vai ser demais. Agora, o afastamento físico não tem nada a ver com o afastamento espiritual. Não tem nada a ver com o espaçamento ou com o afastamento de amigos, fraternal. Porque amigo não precisa estar, amigo precisa ser. Há 3 anos eu não vi o Rogério. E ele não deixa de ser o meu amigo. Mas não tem 3 anos que a gente está separado, não é, irmão? Você já mandou uma mensagem para aquele irmão que você já não vê há algum tempo hoje? Depois do culto, tira um tempinho, procura aproximar. Nesse período de afastar,
Procura aproximar. Procura fazer o que o pai fez. Procura abraçar, ainda que virtualmente. Manda lá um abraço virtual. Mas manda. Manda. Ame mais. Ame. Muito melhor do que você ser amado é você amar. Muito melhor do que você ser amado é você amar. Porque a palavra do Senhor nos ensina que quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então não está em eu ser amado, o segredo está em eu amar. Quanto mais eu amo, na matemática do Senhor, mais eu vou ser amado. E é tão bom quando você ama alguém e vem um sorriso daquela pessoa. É tão bom quando você abraça alguém e aquela pessoa nem estava esperando receber aquele abraço. E ela dá aquele sorriso verdadeiro. Amados, essa é a história do pai e do filho. Mas a história não acaba aí. Tem um outro personagem nessa história. Até aqui nós falamos daquilo que nós devemos ser, aquilo que nós devemos fazer. Até aqui a gente conversou sobre que atitude eu devo tomar, sabendo que eu fui chamado para amar. Mas aí entra um outro personagem. Entra um carinha chamado irmão mais velho. Sabe o irmão mais velho? Sabe aquele carinha que tem 15 anos de igreja, mas ele não abaixa nem para juntar um papel que caiu no chão ali? Sabe aquele irmão? Eu sei que aqui na Mevan não tem isso. Lá na Lusitana também não tem. Mas sabe aquela pessoa que ela parece que comprou a cadeira ali, que ela vem, senta, terminou, ela vai embora, ela não dá um oi, ela não dá um abraço. O irmão mais velho. Vem o irmão mais velho e ele se indigna com aquilo. Ele se indigna com aquilo. O irmão mais velho vem e ele não suporta ver aquela festa, ele não entende, ele pergunta o que é aquilo, e quando ele sabe o que é aquilo, ele se revolta. Não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Como assim? Eu não vou entrar aí. E eu imagino que alguns dos empregados devem ter visto ele talvez voltando embora. Foi lá e chamou o pai e disse: olha, o filho mais velho está lá fora, não quer entrar, está indo embora. E o pai sai correndo de dentro da festa. Que pai maravilhoso, né? É o meu pai e o seu pai. Ele larga tudo por amor daquele que está indo embora, né? Esse pai sai de dentro da festa e ele chega nesse filho e ele diz assim: o que está acontecendo, cara? Vamos lá. Olha só, o teu irmão chegou. Ele voltou, ele está vivo. Yes! Mas o filho mais velho diz: pai, o que é isso, pai? O que é isso? Pai, olha bem para mim. Eu vou usar um termo aqui, peço perdão já pelo termo. Em Portugal fala assim: olha se eu tenho cara de parvo. Parvo. Aqui no Brasil é assim: olha para mim se eu tenho cara de idiota, pai. Ô pai, eu estou todo dia contigo. Tudo que tu me manda fazer eu faço, eu não reclamo. Pai, eu acordo cedo. Pai, eu vou lá, eu cuido da horta, eu dou comida para os bichos. Pai, eu alimento todas as vacas. Pai, não tem um dia que eu não varro o celeiro está impecável, vai lá olhar. Pai, olha para o meu quarto se tem uma bagunça. Pai, eu lavo a louça para a mãe. Pai, eu faço tudo, eu ando com o Senhor para cima e para baixo, eu vou aonde o Senhor quer que eu vá, eu sou o teu parceiro, pai, eu sou teu companheiro. E agora tu vem matar o melhor boi para esse aí? Sério, pai? O Senhor nunca me deu nada, pai.
O Senhor nunca deixou eu matar um boi e fazer uma festa com os meus amigos, e agora vem esse aí. Esse aí. Eu não acredito, Pai. Eu não acredito. Eu não acredito. E eu comecei a pensar, irmão, nessa atitude do irmão mais velho. O que levou esse cara a pensar assim? E eu comecei a me ver nesse irmão mais velho. Quantas vezes eu vi o meu irmão prosperar no trabalho dele, e eu dizia assim: poxa, aquele ali prosperando, aquele ali quase nem vem nos cultos, eu não falto um culto, e eu estou aqui passando mal, e ele está lá no bem bom. Sério isso, Deus? Talvez você vai se identificar comigo. Eu acho que aqui na Mevan não tem ninguém assim. Lá em Portugal também não, na Missão Lusitana eu sei que não tem. O quê? O Rogério comprou carro novo? O Rogério não vem em nenhuma reunião de oração. Eu não falto nenhuma. Mas vai lá olhar o meu Corcel velho lá. Tá lá. Por que eu não posso andar de carro novo? Por que o Rogério pode e eu não? Você já se viu assim, irmão mais velho? Sabe por que o irmão mais velho é assim? O segredo está no versículo 31. Meu filho, tu sempre estás comigo. É verdade. E tudo que é meu é teu. Sabe qual é o problema do filho mais velho? Não é ciúme, não é inveja. O problema do filho mais velho é identidade. Ele não sabe o lugar dele. O filho mais velho não entende que ele é o filho mais velho. O filho mais velho não entende que tudo que é do pai é dele. O filho mais velho não entende que ele é filho. O filho mais velho se enxerga como muitas vezes eu e você nos enxergamos, como um empregado. E enquanto eu for empregado, enquanto eu for servo, eu não vou ser filho. Quero lembrar você, irmão, que Jesus morreu na cruz. E está lá num versículo que quase ninguém conhece, João 3,16. Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você deixou de ser criatura para fazer parte da família do Senhor. Não é hora de você ter crise de identidade. Não é. Esse irmão mais velho, ele não sabia o lugar dele no reino. Ele não entendia que ele era o dono de tudo aquilo também. Ele não entendia que o novilho cevado estava lá para ele usar, para ele fazer o churrasquinho dele. Ele não entendia isso, ele não alcançava, porque na cabeça dele ele precisava trabalhar para agradar o pai. Qual é o pai que quer ver o filho trabalhando para ficar feliz? Simplesmente ter um filho do lado, o pai já está feliz. Eu fico feliz quando o Bruno senta do meu lado para tocar violão comigo. Eu fico feliz quando o Bruno senta do meu lado nesses tempos que a gente está aqui e ele diz para a avó dele, diz: vó, faz um mate que eu quero tomar um chimarrão junto com o pai. Essa é a minha alegria. Eu fico feliz quando ele arruma o quarto dele, quando ele lava a louça. É lógico que eu fico. Mas se ele não faz, eu não deixo de estar feliz com ele, eu não deixo de amar e ele não deixa de ser meu filho. Você entende o que eu quero dizer? A gente tem que ter certeza da nossa identidade. Você precisa ter convicção de quem você é para o pai. E você é filho. Você não é servo. Você é filho. Você é mais que um servo. O filho serve o pai? Serve o pai. Mas o filho tem regalias que o servo jamais vai ter. Se na geladeira da minha casa tem um chocolate
O Bruno não precisa pedir para mim para ir lá pegar o chocolate, é dele, ele vai lá, abre, pega. Tudo que é meu é dele. Tudo que é do pai é seu. E sabe por que o filho mais velho tem essa crise de identidade? Porque ele nunca se sentiu parte do projeto que o pai tinha para a família. Ele se via como um trabalhador. Ele nunca parou para matear com o pai no fim da tarde. Ele nunca parou para estudar com o pai. Ele nunca parou para orar com o pai. Ele nunca parou para ter convívio, relacionamento com o seu pai. A falta do relacionamento a falta de uma intimidade, ela traz a incerteza da identidade. Traz a incerteza da identidade. Então, para mim me sentir parte da família, para mim me sentir perto daquilo que Deus me criou para ser, um filho, eu preciso voltar àquilo que Paulo disse. Eu preciso imitar a Cristo. Eu preciso imitar a Cristo. Eu preciso amar. Eu preciso cuidar. Eu preciso zelar. Eu preciso festejar a volta dele. Eu preciso estar junto com o meu pai e junto com aqueles que são da família do meu pai. O irmão mais velho ficou do jeito que ficou porque ele não tinha intimidade com o pai, mas também não tinha com o irmão. Também não tinha com a sua mãe. Ele era um filho, mas era um filho à parte. Ele era, como eu falei no começo, aquele irmão que chega, senta na cadeira e quando termina o culto ele vai embora. Ele não se sente parte da igreja. Ele não se sente como alguém que faz parte do corpo de Cristo. Para ele é só mais uma atividade. Para ele é só mais um dia de culto. Para ele é só mais uma mensagem. Talvez ele até vibre com a mensagem aqui, mas eu tenho certeza que quando ele chega na sua casa, a mensagem já não fez mais efeito, aquela vibração já não tem mais o mesmo poder que tinha antes. Porque ele não se sente parte do corpo de Cristo. Mas eu, como pai, voltando lá atrás, lá no início da mensagem, lembra? Fomos chamados para amar. O que eu tenho que fazer com o irmão mais velho? Eu tenho que pegar e dar umas nele? Não tenho não, né? Não tenho. No final do verso 28, diz ali: o pai procurava conciliá-lo. A função do pai é conciliar, é mostrar para o filho mais velho, com atitude, não só com palavra, de que ele é tão amado quanto o filho mais novo. De que sim, é verdade. E o pai fala mais à frente aqui: é verdade, você está comigo sim, todo esse tempo. Só que você tem que saber que tudo que é meu é seu. Sabe? Sabe por que talvez você ainda não conquistou aquilo que você deseja conquistar? Que você ainda não entendeu a sua identidade no reino. Você ainda não tomou posse daquilo que já é seu. Se Deus aqui está falando, se Jesus está usando essa parábola para dizer que tudo que é do pai é do filho, tudo que é dele é seu. Toma posse. Toma posse. Toma posse do aumento de salário. Toma posse de uma vida dedicada ao altar do Senhor. Ah, eu queria tanto ler a Bíblia, mas eu podia ler mais, mas não leio. Irmão, toma posse, leia mais. Você pode, você tem tempo. Agora então você tem tempo de sobra. Mas mesmo antes, mesmo quando a sua vida estava ao normal, mesmo quando não se ouvia falar do Covid-19, você já tinha tempo. Você já tinha tempo.
Encontra a sua identidade em Cristo. Você faz parte do corpo do Senhor. E tudo que é do Pai é seu. Toma posse, irmão. Toma posse. Eu não estou aqui pregando um evangelho de prosperidade. Não estou aqui pregando algo, uma utopia. Eu estou aqui pregando a palavra do Senhor, irmão. Eu estou aqui dizendo para você que Deus tem muito mais para você do que aquilo que você está vivendo hoje. E talvez o que você esteja vivendo hoje seja algo muito bom. E aí eu quero abrir um parênteses. Eu ainda tenho tempo, Rogério? Quanto tempo eu tenho? Amém. Não dorme aí em casa, irmão. Eu quero abrir um parênteses para dizer para você assim, às vezes você já está vivendo bom, mas Deus ainda tem algo melhor para você. Eu estava aqui no Brasil há 3 anos atrás vivendo o bom. As coisas estavam começando a se ajustar. Estava tudo indo bem. Eu morava em Candelária, uma cidade a aproximadamente 230 quilômetros daqui. Eu era pastor auxiliar de uma igreja lá. E as coisas iam tudo bem e de repente eu sonho. E a minha esposa sonha. Sabe? Tipo José assim, que tem aquele sonho maluco. E de repente eu me vejo em outro país, irmão. E lá nesse outro país eu sou acolhido por irmãos. Como esse pai acolheu o filho que voltou, eu fui acolhido lá. E eu vivi o bom aqui. Agora eu quero contar para você, irmão, que lá, não que aqui, é como eu disse, não que aqui eu não tivesse tido experiências maravilhosas com o Senhor, mas o que eu vivi lá em Portugal, não tem palavras para descrever. O cuidado do Senhor comigo e com a minha família lá foi algo tremendo, algo que eu nunca tinha experimentado. É como se o meu tempo aqui com Deus fosse só um gostinho daquilo que Deus tinha para me dar. E eu chego lá num belo dia, numa sexta-feira, dia de culto, e eu olho nos meus armários e eu não tinha um pão para comer, irmão. Não é exagero, eu não tinha nada na despensa. E eu olho no meu bolso, eu tinha algumas moedas no bolso, eu não lembro para dizer para você se eu tinha um pouco mais de €1 ou um pouco menos de €1. O fato é que não dava para passar a sexta, o sábado e o domingo, né? E aquela tarde eu chorei demais, chorei tanto, eu não conseguia falar. Eu fui para o banheiro, para o meu filho e para minha esposa não me ver chorar. Estou profetizando na minha vida, os meus filhos, se Deus quiser, vai vir mais. Eu fui para o banheiro para chorar. E no banheiro eu chorei de soluçar, irmãos. E eu não conseguia falar, e eu comecei a orar em pensamento. E eu dizia, Senhor, o Senhor me trouxe para cá, para um lugar tão distante, para mim passar fome aqui. Ou será que tudo foi uma invenção da minha cabeça? Será que tudo foi uma fantasia minha? Será que eu fiz a maior besteira da minha vida? Será que eu confundi todas as coisas? Será que eu errei o discernimento e eu vim parar aqui? E agora, Deus? Agora eu não tenho nem o que comer. E o choro passou e eu fui para o culto, mais a Liz e o Bruno. E a gente chegou no culto e chegou a hora tão maravilhosa de ofertar e dizimar, entregar o dízimo na casa do Pai. E eu nem para isso eu tinha, irmão. E eu não consegui de novo conter as lágrimas. Eu fui para o banheiro do templo. Fica fora do templo. Eu fui para o banheiro chorar. E de novo eu dizia para Deus, Senhor, nem para o dízimo, que raio de pastor sou eu? Que nem para ofertar eu tenho. E aí veio na minha cabeça, não, você tem para ofertar. Você tem aquelas moedinhas. E eu saí do banheiro, enxugando as lágrimas, meio disfarçado para ninguém me ver. Fui tomar uma água, voltei para o meu banco e ofertei aquelas moedas. Mas para encurtar um pouco a história, terminou o culto.
Um dos pastores da igreja, o pastor Heraclides, veio até mim e disse assim: pastor Niltinho, o senhor vai para casa como? Eu disse: eu vou a pé. E ele disse: não, eu te levo, eu te dou uma carona. Uma boleia, como fala em Portugal, uma carona, né? E só carrega para mim esses sacos aqui. E aí eu chamei um dos diáconos da igreja, o Tiago, e eu disse: Tiago, que é meu amigão, eu disse: Tiago, me ajuda a carregar esses sacos aqui na carrinha da igreja. A gente carregou uns 6 ou 7 sacos, 8 sacos, sei lá, era muito, um monte de saco assim. E o pastor Heraclides nos levou em casa. Quando a gente chegou em casa, o pastor Heraclides veio para mim e disse assim: Niltinho, hoje à tarde eu estava orando. O meu tempo de oração é todos os dias, às 3 da tarde, e só vinha você e a sua família na minha cabeça. E eu pensando em vocês, e orando, e Deus começou a me incomodar com aquilo, e eu comecei a perguntar o porquê daquilo. E então a pastora Angélica, esposa dele, segundo o que ele nos contou, disse que era para eles irem no mercado, e eles foram no mercado e fizeram um rancho lá para nós. E aqueles sacos todos que eu carreguei na carrinha da igreja, na caminhonete da igreja, eram alimentos para mim e para minha família, para o meu filho. Dá um glória a Deus na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Alimento, irmão. Pra você ter uma ideia, tinha sucrilhos na sacola. O meu filho comeu sucrilhos. Você já viu uma cesta básica aí com sucrilhos dentro? A minha veio. Glórias ao Senhor, louvado seja Deus. Mas quando eu fui orar para agradecer, o Senhor falou forte comigo, mesmo forte. E Ele disse assim: era comida que você queria? Então come. Come até se fartar. Está aí o alimento, agora fala comigo. E eu ouvi a voz do Senhor e Ele dizia: fala comigo. Faltou algo para você até aqui? Você teve alguma necessidade até aqui, até agora? Se você disser que passou, você é um mentiroso. Porque eu nunca deixei faltar nada para você. Você nunca mais dirija o seu pensamento a mim, ou a sua voz para mim, para dizer que você vai passar fome, ou que eu vou te deixar na mão, porque eu nunca vou te deixar na mão. E aí Ele confirma o meu chamado para lá, e Ele diz: fui eu que te levei para aí, e eu que vou te sustentar, então agora come. E assim foi. Os outros meses sequentes aconteceu a mesma coisa, irmãos, até que eu, envergonhado mesmo, muito envergonhado, arrependido do meu pensamento, eu disse: Senhor, me perdoa por ter pensado aquilo, por ter dito aquilo, me perdoa. E as coisas começaram a mudar na minha vida lá em Portugal, graças a Deus. E eu sei que ainda o melhor está por vir. Por que eu contei isso, irmão? Porque muitas vezes nós pensamos que estamos bem aonde estamos, mas o melhor de Deus eu fui experimentar, eu fui provar lá em Portugal. Agora, você não precisa ir para Portugal para provar o melhor de Deus. Você precisa deixar de ser e agir como esse irmão mais velho. Você precisa entender o seu lugar no reino, a sua identidade. Você precisa entender que aquele que te criou, te formou, te cuidou, te fez crescer, aquele que te chamou, é Ele que vai te cuidar. É Ele que vai cuidar de você, é Ele que vai trazer as tuas necessidades, é Ele que vai te suprir em tudo na tua vida. Então para de reclamar. Para de talvez fazer como eu fiz. Para de dizer: Senhor, eu vou passar fome. Cara, depois eu fiquei pensando, eu parecia aqueles caras no Egito. Poxa Deus, me tirou daqui, agora eu vou passar fome. Agora não me deu comida, agora eu vou passar sede. O tempo todo murmurando, e eu me vi como aqueles homens, e eu me envergonhei de uma maneira, gente, uma maneira assim que, olha, graças a Deus que o nosso Pai é misericordioso. Graças a Deus. Viva o melhor do Senhor. Então aquele irmão que é mais velho, esse que ainda está agindo assim,
ora por ele, ama ele, traz ele para perto de você, puxa por ele. Sabe, eu quero te lembrar, o pai não questionou o filho. O pai não olhou para o filho e disse assim: por onde tu andou, cara? O que tu fez? Cadê o meu dinheiro? O pai não disse isso, irmão. O pai, enquanto chorava, ele abraçava o filho e dizia: glória a Deus, filho, tu voltou e tu está vivo. O que mais importa é saber onde esse irmão andou, ou importa é que ele está aqui de volta e que ele vai ser salvo em nome de Jesus, como você já é. Ame, ame incondicionalmente, ame sem precisar entender, simplesmente ame. O Senhor nos amou ao ponto que deu a própria vida dele por nós. Ame, irmão, e ame e continue amando. E eu queria encerrar a mensagem com o louvor, se o Henrique puder tocar para nós, Henrique, ou eu toco, sei lá. Vem para cá, irmão. Eu não lembro o nome do louvor, mas é aquele louvor que diz assim: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Meu irmão, eu não sei aonde você está, se você está na sua casa, se você está na sala, no quarto, na cozinha, se você está na casa de alguém, na casa de um familiar. Eu sei que na sua casa, junto com os seus, você pode abraçar. Abraça seu filho agora, o seu irmão, a sua filha, abraça a sua esposa, abraça o seu marido. Abraça eles, diz para ele que não tem lugar melhor para ele estar do que nos braços do Pai, e quando ele estiver no braço do Pai, ele vai estar seguro. E ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, ainda que ele vá lá com os porcos, ainda que talvez você esteja pensando: mas eu fiz tudo errado, eu quero dizer para você que os braços do Pai estão sempre abertos, e Ele está sempre na janela esperando você voltar. Sempre na janela esperando você voltar, de braços abertos, pronto a te abraçar. E Ele não vai te perguntar, Ele não vai te questionar, Ele não vai dizer nada, Ele vai festejar porque você voltou. Vai, corre para o braço do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluias. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh Deus, aleluias. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Amados, eu agradeço por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa abençoá-los grandemente, que o Senhor possa fazer cessar essa pandemia, cessar esse mal que está assolando o mundo todo. E o meu desejo é que muito em breve essa igreja aqui possa estar novamente cheia, e que vocês possam estar unidos em oração, unidos, congregando, louvando o nome do Senhor e amando mais uns aos outros. Rogério, muito obrigado, mano. Pastor Célio, obrigado, pastor, pela confiança, e que Deus os abençoe grandemente. Obrigado, irmão, eu te amo muito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dizer que começou há 10 anos, 11, não? É? Uns 11, 12 anos num grupo caseiro, um grupo de convívio, hein? Fruto de um grupo de convívio, há uns 12 anos atrás, mais ou menos. Saíram 3 pastores daquele grupo. Nós dois e o Beto em Santa Catarina tá. Glória a Deus. É isso, amado. É isso, temos que encontrar a nossa identidade no Pai. Temos que saber que temos o nosso lugar no Pai. E uma coisa que me falou muito na mensagem do Niltinho hoje, que esse tempo que nós estamos passando, de pandemia, de afastamento social, de igreja vazia, de templo vazio. A igreja está cheia, está na tua casa, mas o templo está vazio. Esse tempo é um tempo de preparação, é um treinamento. É um treinamento que nós estamos passando. Porque logo depois desse tempo, o Senhor vai enviar um avivamento tão tremendo, tão maravilhoso, tão poderoso, que nós não imaginamos no nosso coração, na nossa mente, nós não podemos imaginar o tamanho desse avivamento. E quando aquele filho pródigo voltar, quando aquele filho pródigo voltar, você, igreja que está em treinamento aí na tua casa, vai estar aqui para recebê-lo e abraçá-lo, correr e abraçar ele, para recebê-lo de volta, ou para ele iniciar na fé junto conosco. Amém? Glória a Deus. Então vamos terminar o nosso culto de hoje agradecendo Niltinho. Deus abençoe tua vida, a vida da tua casa. Deus abençoe o ministério da Lusitana e Missões Lusitana em Lisboa, e que possamos servir juntos sempre o nosso Rei, o nosso amado. Amém? Pai, nós agradecemos, Pai, por esse tempo, Senhor. Espírito Santo, Tu move, Tu gera no nosso coração louvores, Tu gera adoração,
Tu geras, Senhor, entrega no nosso coração e nós agradecemos a Ti, Espírito Santo. Obrigado, nosso Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, pela Tua graça. Obrigado, Espírito Santo, pelas doces consolações. Em nome de Jesus. Amém. Em uma só voz, vamos mudar a história. Eu e você, em uma só voz, vamos mudar a história. Esse é o plano dele. Esse é o plano dele. Nós somos o seu corpo e ele o cabeça. E juntos em uma só voz vamos mudar a história. Sim, vamos mudar a história. Declare isso pro teu Deus, declare para ele. Eu e você, em uma só voz, vamos mudar a história. Eu e você, em uma só voz, vamos mudar a história. Pega na mão do teu irmão que está aí do teu lado. Segura bem forte aí na mão dele. Quando nós estamos conectados através de Cristo, estamos conectados ao Pai. Entendemos que somos um só com Ele. Em nós flui a voz do Senhor, mas também aqui na terra, em unidade com os nossos irmãos, em uma só voz, nós avançamos com o reino de Deus e mudamos os ambientes onde nós vivemos. Você e esse querido irmão e essa querida irmã que está aí do teu lado, vocês juntos podem mudar a história da nação brasileira. Juntos clamamos pelo Brasil, dizendo: perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos o tempo em que estivemos disputando uns com os outros. Perdoa-nos o tempo em que estivemos preocupados com as nossas placas denominacionais. Perdoa-nos o tempo em que ficamos vendo quem é que tem mais unção do que o outro, quem é que tem a composição, a canção mais bonita. Não, nós não somos competidores, nós somos companheiros no reino de Deus. E nós vamos avançar